Uma breve meditação vou deixar aqui para você a respeito da falsidade. A falsidade é um perigo muito verdadeiro e a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para meditarmos nisso. Nós vemos em Mateus 24, o verso 24, fala assim a palavra: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É o que diz Mateus, capítulo 24, verso 24. Esse perigo, ele hoje está atuando em todo o mundo. A palavra de Deus, se nós olharmos lá no capítulo 23 de Êxodo, nós precisamos tomar cuidado com os falsos boatos. É um perigo. Muita gente tem tido problemas com boatos. Existem boatos falsos, existem coisas que não vale a pena a pessoa dar ouvidos. Êxodo 23, verso 1. Existe também falsa testemunha. Salmo 102 fala sobre isso. E nós precisamos manter distância, muita distância, de pessoas que são falsas testemunhas. As mais conhecidas são aquelas pessoas, homens e mulheres, que vão de dois em dois nas casas com algumas revistinhas. São falsas testemunhas. Dizem que são testemunhas de Jeová, mas isto não é verdade. Elas são testemunhas de uma seita herética. Vão de casa em casa testificando de uma mentira. Você não deve dar ouvido, porque são falsas testemunhas. Não são as testemunhas de Jeová, o Deus verdadeiro. São apenas testemunhas de uma seita religiosa. Tem muitas pessoas dando testemunho falsos, até se dizendo evangélicos. Dizem que foram curados, dizem que tiveram milagres, visão, profecia, curas. Tenha muito cuidado com certos testemunhos. Existem pessoas que infelizmente estão testemunhando mentiras para enganar, fazendo um mal. Você e eu, nós não podemos cair nesta armadilha. São falsas testemunhas, pessoas falsas e seus testemunhos falsos. A Bíblia nos orienta a nos afastarmos dela. Salmo 102 fala sobre isso. Agora também aqui, a Bíblia nos ensina que existem falsos caminhos e nós precisamos ter cuidado para não entrar em nenhum deles. A Bíblia nos manda permanecer no caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6, você conhece. Então, nós não podemos entrar em falsos caminhos. É o que diz o Salmo 119, o verso 104. Agora, um grande perigo, que foi lido aqui em Mateus 24, 24. Existe pelo mundo afora os falsos cristos. São pessoas que vêm enganando, mas Jesus nos deixou bem claro: quando vos disserem, ele está aqui ou está ali em certo lugar, não vades, não ides após ele. Mas está dizendo aqui a palavra, não só apenas a pessoa que quer passar por Cristo. É a pessoa testemunhando. Jesus Cristo está aqui, neste culto religioso, neste movimento, nesta reunião. Ele está aqui neste encontro
Ele está aqui em nosso trabalhar, ele não está em certos lugares. Jesus Cristo apenas está presente onde está o seu povo, a sua igreja, que foi comprado e remido com o seu sangue, comprados e remidos para a sua glória. Ele promete, Mateus 18:20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Mas ele não está presente em certos lugares, em certos movimentos, em certos encontros. A Bíblia também nos chama a atenção aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 2, nos fala sobre os falsos apóstolos. O último apóstolo bíblico, reconhecido biblicamente dentro da palavra de Deus, foi o apóstolo Paulo, capítulo 9 de Atos, onde ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Existe hoje uma confusão muito grande sobre apóstolos. Não tem mais apóstolos, acabou o período apostólico. Hoje o que existe é muita fraude, é mentira, são pseudos apóstolos. Muitos se intitulam como apóstolos, mas não é verdade. O apóstolo, o último que teve, foi o apóstolo Paulo. E de lá para cá, o que está havendo, a intitulação de apóstolos, são falsos. Nós não podemos aceitar essas mentiras, que fulano de tal é um apóstolo. O último reconhecido pela Bíblia foi Paulo. O que hoje está pelo mundo espalhado são heresias, são ensinos mentirosos, pessoas que se auto-intitulam, precisam se arrependerem dos seus pecados. Eles estão se intitulando aquilo que não tem direito. Daqui uns dias são semideuses, daqui uns dias eles estão procurando outros títulos. A Bíblia também fala aqui que devemos tomar cuidado com os falsos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26. A pessoa até te dá um tapinha nas costas, te dá um abraço, sorri para você, te estende as mãos. Ela dá a impressão que é um irmão, que é uma irmã verdadeira, mas é um falso irmão, é uma falsa irmã. A pessoa te trata bem apenas na sua frente, mas por trás é teu inimigo, não quer o teu bem, não tem nada a ver com você. Em simpatia, em consideração, você não é nada para ele, você não é nada para ela. Não te leve em consideração. São pessoas que usam de mentira, de falsidade. Tem amizade com você apenas por algum interesse, ou por alguma aparência, ou por alguma conveniência, apenas isso. Apenas isso, nada mais do que isso. Infelizmente, nós não sabemos exatamente, mas sabemos que são aparências mentirosas. Falsos irmãos, falsas irmãs, tenha muito cuidado, preste atenção. A Bíblia nos manda afastar-se destes. Tudo que é falso, tudo que não é verdadeiro, temos que manter distância. Já falei aqui sobre os falsos boatos, sobre as falsas testemunhas, sobre os falsos caminhos, sobre os falsos cristos, falsos apóstolos, falsos irmãos. Olha que tanto de coisa falsa que nós temos que nos afastar. Agora, tem um grande perigo que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Os falsos mestres, estes são perigosos. São pessoas que têm uma conversa boa, uma boa apresentação, fala bonito, diz que tem muita coisa para ensinar, revelações, pessoas que têm estudos, apostilas, palestras, DVDs, são falsos mestres. Pessoas que não falam segundo a palavra de Deus, falam de tantas coisas, mas não falam da genuína palavra, da sã doutrina da palavra de Deus. São falsos ensinadores, são falsos mestres. Que você tenha cuidado, que nós tenhamos cuidado. São joios, eles semeiam joio o tempo todo. Eles não falam segundo a verdade da palavra de Deus, não estão ensinando segundo a palavra de Deus. São falsos mestres, temos que nos afastar, porque um só é o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre por excelência, ele é o nosso Senhor, somente a ele temos que ouvir. Ele é o nosso bom pastor, o nosso Senhor. Nós temos que permanecer debaixo da obediência da palavra de Deus. E tem também aqui, por último, para não me estender muito, é a respeito dos falsos profetas. Foi lido aqui, Mateus 24, 24. Existe um versículo que você pode ler na primeira carta de João, capítulo 1.
Não, é capítulo 4, verso 1. Na primeira carta de João, fala sobre os falsos profetas. Eles vêm vestidos com pele de ovelhas. Eles vêm com a conversa mansinha, bonitinha, bajulando. São falsos profetas. A primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Você não deve deixar-se levar por certas profecias, por certas palavras, por certas visões, por certas revelações. Tenha cuidado, os falsos profetas, eles estão por aí. Tenha muito cuidado, porque é um perigo, é um veneno, é uma armadilha. O diabo veio roubar, matar e destruir. E os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos irmãos, os falsos apóstolos, os falsos cristos, os falsos caminhos, as falsas testemunhas, até os falsos boatos, tudo isto, estas coisas são 8 em número, elas apenas querem atrapalhar a tua caminhada. Não permita que a tua caminhada seja atrapalhada por estas 8 coisas perigosas e falsas, mentirosas. Não caia na armadilha do diabo. Esteja atento, porque ele quer fazer um estrago na seara do Senhor, na igreja de Deus. Tenha muito cuidado, que você possa a cada dia procurar entender qual é a santa, a justa, a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, que você procure sempre meditar na palavra de Deus, que você procure a cada dia obedecer à palavra de Deus. O próprio Senhor Deus, ele deu uma instrução para Josué. Eu sempre lembro disto, que você leia capítulo 1, verso 8. Josué era para meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que prosperasse o caminho dele. Se você quer que o teu caminho seja próspero, se você não quer ser enganado ou enganada por falsas coisas que já foi aqui descrita, você procure conhecer mais a palavra de Deus. O povo de Deus, muitos, são destruídos porque não conhecem, não buscam a sabedoria em Deus, o discernimento em Deus. Que você, sempre que for ler a palavra de Deus, que for estudar a Bíblia, a palavra de Deus, faça uma breve oração e pede: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, abre o meu entendimento para a tua palavra. Peça que o Espírito Santo te traga luz, te traça discernimento, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar daquilo que o Senhor nos diz na sua palavra. Que Deus possa te abençoar muito, no poderoso nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.